Começa agora na Mundial. Programa Elan Vital. Para que você tenha uma vida saudável e bem-sucedida. Apresentação dos fisioterapeutas Sérgio Bastos, Frésia Sá e Flávia Parente. I'm sorry, please forgive me. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Mundial. É com muita alegria que nós estamos aqui, começando um novo programa, no novo horário, da Elan Vital. Meu nome é Flávia Parente, estamos aqui eu e a doutora Frésia Sá hoje, e vamos dar início a esse novo horário, Boa noite, Tomás. Boa noite, Frésia. Boa noite. Com muito amor e gratidão que eu estou aqui, mais uma vez, na Rádio Mundial, para falar de saúde e sucesso para vocês que estão nos ouvindo. Então, olá para vocês que já nos conhecem do período da tarde e muito prazer em conhecer vocês que estão sendo apresentados a nós pela primeira vez. Bem, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, este é o programa Elan Vital, que é o mesmo nome da nossa clínica, Ele fala sobre como você pode e deve adquirir sucesso e saúde através da medicina chinesa, dos florais, a microfisioterapia, o Psyche, entre outras técnicas integrativas. Para você saber mais sobre tudo isso, você pode entrar no nosso site, é www.clinicaelanvital.com.br. E no Facebook é clinica.elanvital. Entra lá, curte a nossa página, você vai conhecer mais da gente. A gente está te esperando. Olha, para quem não sabe como escreve Elan Vital, eu vou soletrar, ainda mais porque hoje, depois do programa, a gente vai ter um períodozinho dentro de um chat. Logo em seguida, a gente vai sair daqui, vai entrar num chat que, na home do site, você vai ver lá uma figura grandinha no final da página. É um chat online para a gente poder conversar um pouco mais, porque talvez não dê tempo da gente responder as perguntas no ar. Então, para escrever Elan Vital, eu vou soletrar a palavra Elan. E de escola, L de laranja, A de amor, N de navio. E Vital, que é uma palavra mais fácil, V de vitória, I de igreja, T de tapete, A de amor. E L de laranja. E você ainda, durante a semana, ou mesmo agora à noite, pode estar ligando nos nossos telefones, que é 4113-7706 ou 4171-5600. É isso aí. Vamos lá, doutora Frésia. É o seguinte, eu acho que para a gente começar, seria muito interessante as pessoas entenderem melhor o que significa Elan Vital. É um nome bonito, ele soa bonito na nossa voz, mas o que significa? Você não quer explicar isso para os nossos ouvintes conseguirem entender melhor a gente? Elan Vital é um termo francês que representa uma força que é estudada tanto pela física quanto pelas ciências naturais. Ela atua sobre a matéria, impulsionando a vida dos organismos. Então, é tudo que nos mantém em atividade, em movimento, vivos. A primeira vez que alguém falou esse termo, Elan Vital, foi um filósofo em 1907 chamado Henri Bergson. E ele conceitou isso como uma força motriz, é aquela força inicial que move a vida da gente. E esse termo foi escolhido por nós porque ela representa de uma maneira bastante ampla o foco de todas as técnicas que nós usamos para reabilitar. As pessoas que nos procuram com alguma dificuldade, então sempre o nosso foco é dentro do Elan Vital, dessa força motriz. Então, tanto nas técnicas de microfisioterapia, acupuntura ou Psyche, o nosso objetivo é sempre encontrar a causa daquilo que está gerando uma perturbação no funcionamento normal do Elan Vital, dessa força motriz da nossa vida. Frésia, então é importante esclarecer também, eu penso, que para o nosso trabalho lá na Clínica Elan Vital, a vida representa mais do que o aspecto físico, mas o mental e o energético juntos, concomitantes, não é isso? Exatamente, de fato, é muito comum nós escutarmos das pessoas
que há doenças físicas, que há doenças psicossomáticas, mas o que é mais desagradável mesmo de escutar é quando a pessoa menospreza a questão psicossomática, como se psicossomático fosse uma fraqueza do indivíduo. Assim, como se ele tivesse... Como se fosse mentira, né? Como se fosse mentira, como se ele fosse fraco, que como ele é um fraco, ele está permitindo que aquilo acontecesse no corpo dele. E quando, na verdade, hoje em dia, isso é muito levado a sério, tanto em faculdades como Harvard, Princeton, ou faculdades brasileiras mesmo, como a USP, a Unicamp, existem linhas de estudos específicas para isso. Tem uma linha de estudo chamada psiconeuroimunologia, esse nomão grandão, que estuda tanto a psique, a parte neurológica, dos neuropeptídeos, neurotransmissores, e como isso afeta também o sistema imunológico. Outro exemplo de uma linha também bastante séria, que está muito em voga hoje, é a epigenética, que também vem junto da psiconeuroimunologia nos mostrar que isso de achar que psicossomático é uma grande mentira é uma balela. Essa distinção entre corpo e mente, ela não é mais... ela não serve mais atualmente. Essa distinção cartesiana entre uma coisa e outra não é mais eficaz. Isso é eficaz apenas para fins de estudos didáticos. Mas na prática o que ocorre é que o nosso organismo acontece tudo simultaneamente, ao mesmo tempo. Como que você podia dar um exemplo, Frésia, para acontecer isso simultaneamente? Porque as pessoas acabam sentindo, mas elas não conseguem colocar isso para fora, né? Falar sobre isso. Dá um exemplo para elas entenderem bem como é que é junto isso tudo. Esse simultâneo, né? Tudo bem. Então, ouvintes, imagina a situação. Vamos imaginar que a Flávia... Eu? Vamos imaginar que a Flávia está saindo daqui, da rádio, e ela foi surpreendida por um assaltante. Ah, credo. E esse assaltante está com uma arma. O organismo dela, imediatamente, vai responder a essa situação, não é? Vai. E essa situação, provavelmente, o sentimento que vai ser despertado é medo. E o físico dela também vai responder imediatamente a esse medo. E essa resposta, a gente pode dizer, por exemplo, que é ela sair fugindo, correndo. Então, quando a Flávia sente medo pela vida, pela sobrevivência dela, faz com que os músculos dela se contraia fortemente, que o coração dela comece a bater mais forte, mais rapidamente, então aparece uma taquicardia, aumenta a circulação sanguínea, aumenta a pressão sanguínea, dilata os olhos e ela sai correndo, porque ela quer sobreviver. Então, a mente dela vai condicionar. Toda vez que ela sentir medo pela sobrevivência, a tendência dela é fugir e acionar todos os mecanismos relacionados a essa fuga. Bom, toda vez, então, que a Flávia passar por um perigo real, ou seja ele virtual, então um perigo real de um assalto, ou um virtual como o chefe gritando, falando que vai ameaçar de tirar o seu ganha-pão, alguma coisa desse tipo, o corpo dela vai instantaneamente ativar os mesmos mecanismos de fuga. É como se em qualquer estresse eu reagisse da mesma maneira, só que em padrão, intensidade, melhor dizendo, intensidade menor ou não? Tudo depende de como que o subconsciente vai identificar isso. Então, se ele identificar isso como uma coisa maior, ele vai intensificar. Então, a pessoa começa a ter taquicardia, ela começa a ficar muito atenta e a tendência dela também é evadir daquela situação, fugir mesmo. Essa era a minha próxima pergunta. Aí existe aí daí que vai se formar a doença psicossomática, não é isso? Porque aí vai guardando, por exemplo, se eu tenho uma sensação dessa, vamos pensar que no exemplo que você me deu de mim, né, do assalto, é de tamanho 10. Aí, o meu chefe fica tamanho 4. Só que aí, esse 4 eu guardo um pouquinho. Na próxima, outro 4. Então, vai somatizando isso dentro do meu organismo? Não vai até somando. Parecer que eu tenho uma reação muito maior de coisa pequena ou não? Não vai somando.
Para cada percepção é um tamanho que ele achar que é o tamanho. Entendi. E não esse termo psicossomático eu não gosto muito dele, porque para mim, dentro da linha desse raciocínio, dentro da linha do Dr. Hammer, da microfisioterapia, então uma coisa nunca é desligada da outra. Então, tudo se é uma doença, está ligado a uma situação de necessidade de responder àquilo que o ambiente mostra como necessário, né? Então, se o ambiente está requisitando que eu fuja, eu vou executar todos os padrões dentro do meu corpo para fuga. Eu vou manter minha pressão sempre alta, meu coração sempre batendo muito. Ah, porque eu posso fugir a qualquer momento. Fugir a qualquer momento. Então, é como se uma doença não tivesse essa distinção do físico e da psique. Então, é como se não existe uma doença que é só física ou uma doença que é só psicossomática. As duas coisas estão sempre interligadas. Entendi. Ok? Vamos lembrar, queridos, que vocês estão escutando o programa Elan Vital. É a primeira vez nesse horário, né, das 21h30. Para saber mais sobre nós e as técnicas que usamos, entre no nosso site. É www.clinicaelanvital.com.br ou ligue nos nossos telefones 41 13 7706, 41 71 5600. Olha lá no site, você encontra também os programas anteriores, que a gente tem sempre temas que são muito atuais, que são muito importantes na vida da gente, né? Entra lá, navega, tem artigos, tem um monte de assunto que são acrescentando bastante na vida das pessoas, né? É o nosso propósito, né? Então, lembrando que hoje a gente vai ter o chat, né? Isso, Depois isso. da... Quando nós terminamos às 10 horas, não é isso? Isso. Não, 21h55. Isso. Começa o chat, você entra na nossa página, no home, vai ter uma... Vai ter uma figura lá com um balãozinho escrito chat online. Você clica nele e a partir daí vai ter os passos de como você vai entrar na sala. A sala tem um número limitado de pessoas, então é interessante você já começar a dar uma olhadinha aí como é que faz para entrar, se você tem alguma dúvida e quer conversar com a gente mais próximo a respeito de algum assunto. Bom, então ficou bem claro que há uma conexão entre o corpo e a mente. E este novo modelo, este novo paradigma, é o que nos guia nos nossos trabalhos lá na Elan Vital. Este novo modelo defendido por muitos pesquisadores atualmente, na verdade, ele é colocado em prática há milhares de anos pela medicina chinesa, né? A prática, você ouvinte deve estar se perguntando como que eu uso isso na minha vida, né? O que eu vou fazer com essa informação que essas meninas estão me dando aí? O que nós pretendemos aqui é te mostrar que existe mais do que uma medicina de emergência, que tem uma grande importância na vida da gente. Veja, eu não disse medicina alopática ou convencional, eu a chamei de emergência, pois na prática é esse que é o objetivo dela na maioria das vezes. Olha, por exemplo, eu tô com uma inflamação no estômago, a famosa gastrite. Tô sentindo muita dor. Eu vou ao médico, ele vai me dar um remédio para que passe aquela dor. Eu melhoro, mas será que eu tratei realmente a causa? Será que foi só alimentação? Ou existe algum desafio que eu estou vivendo que meu organismo ativou esse mecanismo? São essas perguntas que nós estamos dispostos a pensar sobre isso, discutir a respeito, até a gente chegar a alguma conclusão, de maneira que o objetivo é sempre melhorar. Agora, você também vai colocar sua atenção nisso. Eu tenho certeza que a partir de agora você também vai pensar nisso quando você tiver algum sintoma aí. Retirar a causa do que está provocando um desequilíbrio na sua vida, no seu elan vital, na sua força motriz. Esse que é o objetivo da gente melhorar. É nesse sentido que nós queremos chamar a sua atenção. O que sua mente e o seu corpo está tentando vencer? Ele está desenvolvendo esse sintoma como resposta a quê na sua vida? Então, para manter o elan vital funcionando, nós temos que cuidar do nosso organismo, como praticar esportes, manter uma boa alimentação, ter pensamentos saudáveis, é isso? Pensamentos saudáveis realmente é muito importante, tudo isso que você falou é fundamental,
Mas a gente para para pensar quantas vezes vocês, ouvintes, encontraram pessoas que eram super disciplinadas com a saúde. Fez exames periódicos e ainda assim desenvolveu doença. Às vezes até doenças muito graves, como câncer. A doença, como deu para perceber, ela é um conjunto de fatores internos e externos. Os fatores externos, eles são apresentados a nós com várias situações desafiantes. Então, pode ser, por exemplo, pressão de bater meta no trabalho, tomar decisões corretas na educação do filho, pagar conta, corresponder aos padrões de beleza. Seja qual for a exigência externa que você está vivendo, ou qual seja essa exigência externa, ela vai determinar como o meu corpo vai ressentir, como que ele vai perceber essa exigência. E vai depender de padrões internos guardados no meu organismo. Daqui a pouquinho, então, eu não sei se vai dar tempo, nós temos quanto tempo ainda? 10 minutos. Eu não sei 9 minutos. Não sei se vai dar tempo, então se sobrar os últimos 5 minutos, a gente abre para pergunta, né? O telefone é 3016-1764 ou 3016-1765. Então, esses padrões internos que a gente estava falando, a gente pode dar um exemplo para ficar um pouco mais claro também. Então, vamos pensar assim, ouvinte, imagina que existem 3 irmãs paradas na calçada e essas 3 irmãs presenciam um acidente de carro com vítima. Elas, como observadoras da mesma situação, podem ter reações internas completamente diferentes. A primeira poderia ficar totalmente paralisada, pálida, sem reação. A segunda poderia sair correndo dali, chorando, enquanto a terceira ia em direção ao acidente e tentar retirar os acidentados dali. A reação de cada uma, né? É totalmente diferente. Uma reação diferenciada mesmo. Isso a gente vê toda hora, né? Isso. Irmãos, pessoas que vivem muito próximas terem reações totalmente diferentes uma das outras. E veja bem que elas 3 têm a mesma herança genética. Né? Assim, mesmo 50% do pai e da mãe, elas receberam. O que vai determinar isso, como elas vão reagir, são os desafios que elas foram guardando ao longo da vida. Então, depende dos programas memorizados no corpo delas, né? Então, o padrão que vai relacionar a percepção da realidade de todas as pessoas, e desse exemplo, ele foi construído de forma completamente diferente. O que conduziu essas irmãs a decisões diferentes diante do mesmo desafio. Provavelmente também respostas fisiológicas. A primeira ficou pálida, provavelmente deve ter ficado fria, enquanto a segunda... O corpo vai dar uma resposta semelhante à ação do corpo, não é? Exatamente. Por exemplo, a terceira, ela vai ter uma resposta também totalmente diferente. Ela provavelmente ficou quente, com circulação sanguínea muito mais forte, para ela ter força suficiente para ir lá e socorrer as pessoas. E pode acontecer, por exemplo, de ter uma reação contrária? Vou explicar melhor, olha. Ela ter uma reação física e por dentro ela ter outro tipo de reação. Porque na medicina chinesa, eu estou perguntando isso porque a gente pode ter uma pessoa que ela tem uma expressão de uma maneira, uma interiorização de outra maneira, né? Até por essa memória dela. Dentro dessa visão francesa que você está falando até agora, isso pode acontecer também? Essa visão que eu estou falando não é somente a visão francesa da microfisioterapia. É a visão também alemã, da nova medicina alemã. Ah, tá. Então, essa visão, na verdade, ela sempre responde à necessidade interna dela. Então, a necessidade de sobrevivência. Então, se o que ela tem internamente é ficar paralisada, é porque alguém lá atrás, ou em alguma outra situação para ela, que ela viveu, aquele programa de se ficar paralisada fez com que ela sobrevivesse. Então, como é um programa que deu certo, então ficar paralisada, quieta no canto, deu certo, ela sobreviveu, vai dar certo de novo. Ela começa a repetir. Ela começa a repetir o padrão. Você não quer falar um pouco
da microfisioterapia, Frésia? Eu acho que fica interessante a gente mostrar a respeito disso, já que a gente entrou nisso, né? A microfisioterapia é uma técnica manual que nós utilizamos lá na Clínica Elan Vital para realizar processos de mudança, né? Essa técnica da microfisioterapia nos dá condição de encontrar programas no corpo que foram memorizados desde o período fetal até o dia de hoje. Então, isso só é possível porque nós temos mapas que determinam os locais exatos de onde pode estar guardadas as memórias. Então, tocando o corpo nesses locais pré-determinados, nós procuramos a presença do bloqueio e reconhecemos o bloqueio quando há rigidez no local. Parece que tem algum ouvinte? Alô? Isso, boa noite. Boa noite. Por favor, eu gostaria de se for possível, como é que se explica, por exemplo, se tudo é um padrão mental, ou se, mesmo que a senhora acabou de dizer agora, vamos supor, como é que a gente resolve um problema que você vai descobrir aos 60 anos que você tem uma doença autoimune? Como é que funciona aí no Como caso? é o seu nome? Maria Tereza. Você fala de onde, Maria Tereza? Morumbi. Morumbi. Olha, Maria Tereza, a gente vai responder no ar, tá bom? Obrigada. Obrigada pela sua ligação. Exatamente. As técnicas que a microfisioterapia nos dá essa possibilidade de verificar onde que estão esses programas guardados. Por exemplo, igual uma doença autoimune, geralmente está ligado a uma desvalorização, geralmente familiar. Então, o que a gente, através dos mapas da microfisioterapia, tocando a pele, tocando em locais pré-determinados sobre a pele, nós conseguimos verificar qual que é esse tipo de conflito e quando foi que ele aconteceu, quando que foi acontecendo essas programações. Então, se foi durante a gestação, no período fetal, infância, adolescência. Às vezes, é muito recorrente esse programa vir hereditariamente. Porque deu certo para meu avô, vai dar certo para mim. Eu vivi o mesmo desafio que ele, então meu corpo vai despertar essa mesma programação. Uma coisa que o Dr. Hammer, na Nova Medicina Alemã, sempre fala é que nenhum sintoma vem para nos perturbar. Então, o corpo ele não desencadeia as coisas para perturbar unicamente. Ele vem sempre no sentido de uma sobrevivência. Quando eu volto minha atenção nesse sentido, fica mais fácil para a gente desbloquear, reprogramar. E o corpo entender que aquele perigo que eu estou vivendo eu posso enfrentar de uma outra maneira. De talvez uma maneira menos perturbadora. Dependendo do tamanho do conflito, maior vai ser. E quanto mais... Se o corpo acredita que o problema está ali sempre perto de mim, ele vai manter aquele padrão mais constantemente. Quando ele achar que está em segurança, ele desliga aquele padrão. Eu acho que deu para entender? Acho que sim. O que precisa... o que ela precisa, eu acredito, a Maria Tereza, no caso dela, ir percebendo como surgiu isso, né? Para poder ela ir mudando esse padrão. O interessante é lembrar quando começou a doença, e exatamente no momento que começou os sintomas, a gente pensar um período assim de um mês antes, o que ela estava vivendo. E o que ela vem vivendo durante esse tempo que manteve esse padrão ligado. Porque senão o corpo desligaria o padrão, né? Nós temos mais quantos minutos? 2 só. Bom, então, esta é a nossa proposta lá na Elan Vital. Nós usamos técnicas diferentes, técnicas que têm a intenção de mudança de padrão, né, que é memorizado dentro da célula do seu organismo. Essa que é a nossa intenção,
para isso que nós fomos criados, que nós criamos a Elan Vital, para mudar esse padrão, né? Então, nós convidamos você para entrar lá na nossa página, para nos conhecer melhor, cada um de nós, conhecer o nosso trabalho, as técnicas. Também convidamos para que você esteja aqui a semana que vem, nos ouvindo, né? Se você quiser dar sugestão sobre tema, você pode entrar na nossa página, mandar e-mail para a gente através do contato no nosso site. Lembrando, o nosso site é www.clinicaelanvital.com.br e os telefones 41 13 7706 ou 41 71 5600. No Facebook você vai encontrar a gente, clínica.elanvital. E então você pode entrar lá que a gente vai continuar conversando no chat. Ok? Beijo enorme, Beijo. muito obrigada. Muito amor e gratidão e até breve. Você acaba de ouvir pela Mundial o programa Elan Vital. Apresentação dos fisioterapeutas Sérgio Bastos, Frésia Sá e Flávia Parente. I'm sorry, please forgive me. I thank you